primeiro lugar, que Deus possa nos abençoar aí a comunidade evangélica Geração da Conquista, né, nesse domingo, que possamos então continuar sendo abençoados por Deus através da leitura da palavra dele, do estudo, né? Em primeiro lugar, a paz do Senhor aí a Manaus, a igreja, a comunidade evangélica Geração da Conquista, e a você que vai assistir esse vídeo no YouTube, a você que me ouve e vê, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, mas que Deus possa, através da palavra dele e através do conhecimento da história da igreja e da consequente eclesiologia que foi formada por essa história, nós possamos continuar sendo abençoados, né? Como já deu para notar, nós estamos em uma série de estudos relacionados à história da igreja. Nós estamos com uma série de estudos relacionados a, a como a igreja foi formada durante ali a história. Então, que Deus possa nos ajudar, que nós possamos compreender, meus irmãos, como foi formada a Igreja de Cristo e, principalmente, que nós possamos entrar na história do cristianismo para podermos entender por que hoje há tantas igrejas diferentes, por que hoje há tantas denominações, por que hoje o Evangelho de Jesus Cristo, que é único, a Bíblia é única, a Bíblia tem uma única linguagem, a Bíblia tem um único evangelho, só existe um evangelho, o apóstolo Paulo vai falar isso ali na carta aos Gálatas, não existe outro evangelho. Entretanto, nós vemos diversas denominações. Logicamente, estudando a história da igreja, que é o propósito dessa série de vídeos, nós vamos entender o surgimento de vários pensamentos, pensamentos esses que muitos estão em desacordo com a essência daquilo que o Evangelho prega, com a essência daquilo que o Evangelho é. Então, que nós possamos continuar, então, neste estudo e que você possa ser abençoado, que você possa compreender de uma forma ampla o que ocorreu com a formação do cristianismo durante o transcorrer dos séculos, desde o surgimento daquele grupo que recebeu ali o Espírito Santo em Atos, capítulo 2, até os dias atuais. Muitas coisas foram vividas, muitos erros foram cometidos, muitos, muitos erros que viraram pensamentos, filosofias, e aí essas filosofias e esses pensamentos misturaram-se ali à teologia, e muitos, né? E o resultado desse casamento, o resultado dessa simbiose de pensamentos foi, muitas vezes, a criação de dogmas, a criação de princípios que, infelizmente, não são encontrados na palavra de Deus. Antes, porém, de nós passarmos aqui ao detalhamento de alguns de outros movimentos que surgiram ali na época do início ali, lembrem-se que nós estamos estudando, estamos dando ênfase ali nos três primeiros séculos de nossa era, né? O primeiro século nós já estudamos, né? A fonte basicamente foi a Bíblia somente, que foi a história da formação da igreja primitiva. Nós agora estamos estudando ali do final do primeiro século, início do segundo século, até ali o primeiro quartil do quarto século, 325, final do primeiro quartil, que é ali o Concílio de Nicéia, né? Então, nós estamos estudando desde a patrística até o Concílio de Nicéia, né? Logo depois ali da morte dos apóstolos, nós estamos estudando os vários movimentos que surgiram no meio
do cristianismo, movimentos esses que vieram, infelizmente, a prejudicar a história do cristianismo, porque por causa desses movimentos, a reação, né, de muitos cristãos, e às vezes até cristãos sinceros, mas a reação ela foi equivocada. Eles não permaneceram firmes na fonte primária, que é a Bíblia, e eles muitas vezes, para buscar respostas, né, a influência que certos grupos estavam determinando na igreja, eles começaram, então, a criar doutrinas e criar dogmas que estão em desacordo com a palavra de Deus. No domingo passado, no vídeo passado, nós estudamos ali o erro legalista, né? Nós estudamos ali o erro legalista e logo depois nós começamos a estudar os erros filosóficos. O erro do legalismo foi caracterizado pelo surgimento dos ebonitas. Maior detalhamento sobre esse movimento você vai ter no vídeo anterior, mas era um movimento que era basicamente muito parecido com os judaizantes da época de Paulo. Era um grupo, né, que defendia que as pessoas precisavam, para que as pessoas alcançassem a salvação, elas precisavam estritamente serem circuncidadas e permanecer na obediência aos ensinos da lei mosaica e presa toda aquela instituição da lei mosaica, né? Então, esse é um erro que, infelizmente, ele transpassou, ele foi além da época do primeiro século, ele foi além da história da igreja primitiva, apesar de que a Bíblia explica categoricamente, especialmente na carta aos Romanos, a partir do verso 4, do capítulo 4, até o capítulo 11, e toda a carta de Gálatas, e uma parte expressiva da carta aos Colossenses. Então, nós vamos ver que Paulo, né, que é o autor dessas 3 cartas que eu falei para você, ele teve aí a preocupação de explicar, dentro da Escritura, né, o equívoco de se pensar que a salvação ela dependia ela dependia ou estava dependente ou estava invariavelmente apegada a algum rito religioso ou alguma coisa assim. Paulo, em sua tese, ou na tese defendida por ele nessas 3 cartas, ele sempre defendeu, meus irmãos, a salvação pela graça. E a salvação pela graça, Paulo diz que é desde a fundação do mundo. Então, o que nos salva é a fé na promessa, é a fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, a gente precisa entender de uma vez por todas que nenhum rito religioso, né, é capaz de dar a salvação ao homem. A salvação ao homem, ela só vem através da fé em Jesus Cristo e da submissão pela fé aos ensinos de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, os judaizantes, esse pensamento judaizante, esse pensamento de que as pessoas ainda precisavam seguir a lei de Moisés, ela transpassou, ela foi além ali da história da igreja primitiva com os ebonitas estudados na aula passada. Além dos ebonitas, nós estudamos na aula passada o gnosticismo. O gnosticismo é o outro extremo. Os ebonistas foram um extremo legalista, o extremo da religião. O gnosticismo foi o extremismo, né? Ou o extremo de se misturar cristianismo com filosofia. Não se mistura cristianismo com filosofia, né? Cristianismo é uma coisa, filosofia é outra. O gnosticismo misturou e aí eles fizeram uma tremenda confusão e eles introduziram dentro da teologia cristã o pensamento errôneo do dualismo,
né, de que o mundo espiritual somente era bom e todo o mundo carnal, todo o mundo temporal, ou as coisas temporais ou as coisas materiais eram mais. E esse tipo de pensamento acabou criando um problema muito sério, inclusive enfrentado pelo apóstolo Paulo também em suas cartas, mas o detalhamento disso você vai ver no, no vídeo anterior. Eu vou falar rapidamente de outros grupos aqui para que nós possamos partir para os textos que eu quero abordar com os irmãos. Eu já peço então para vocês que estão aí no YouTube, para você aí na comunidade evangélica Geração da Conquista, e para você que está me vendo ao vivo, participando desta aula ao vivo, eu gostaria já que você abrisse a sua Bíblia, ou deixasse ela marcada, porque nós vamos abordar historicamente alguns grupos aqui, nós vamos estudar bem rapidamente os desvios, né, os erros, né, teológicos cometidos por esses grupos, né, e vamos então entrar, né, nas consequências da reação da igreja dentro da história, né, para resolver esses problemas, dos erros que foram cometidos nessa reação. Então, nós vamos partir então para a análise bíblica dos temas relacionados a estes erros que nós vamos estudar hoje. Mas para isso você vai precisar da Bíblia em Efésios, capítulo 1. Já deixa a sua Bíblia aí aberta em Efésios, capítulo 1, meu querido, por favor. Efésios, capítulo 1. Aí também eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Colossenses, falar para Colossenses, Efésios, Filipenses, aí Colossenses, querido. Você também vai abrir Colossenses capítulo 1, deixa a Bíblia aberta em Colossenses capítulo 1 e em Hebreus capítulo 1. Então, muito fácil, tudo capítulo 1, Efésios, Colossenses e Hebreus. Efésios, Colossenses e Hebreus. Logicamente, o tema que é Cristo, né, que é a cristologia, é abordado em toda a Bíblia. Mas eu quero destacar esses três textos para que nós possamos entender a questão principal hoje, né, que eu gostaria de conversar com vocês, que é de cristologia. Amém? Mas antes de passarmos, vamos continuar então. Então, nós vimos na última aula o gnosticismo, ok? Gnosticismo começou a surgir ali no ano 150, ok? Hoje nós vamos falar, eu quero falar com você sobre um, um, um movimento que surgiu na igreja, nome maniqueísmo. Foi um movimento que surgiu por volta do ano 216 a 276 da nossa era, fundado por um homem chamado Mani ou Maniqueu. Não há muito consenso em relação ao nome dele, se era Mani ou Maniqueu. Então, Maniqueu ou Mani, né, lá da Mesopotâmia, ali por volta do ano 216, ele e 276 a.C., foi um movimento que ele misturou cristianismo com zoroastrismo. O que é zoroastrismo? É uma religião oriental, mística oriental. Então, esse pessoal misturou conceitos cristãos com conceitos zoroástricos. E aí surgiu o maniqueísmo. Qual era a ideia do maniqueísmo? O maniqueísmo, meus amados, essa mistura acabou por distanciar completamente este grupo da, da teologia cristã. E aí começaram a surgir absurdos. Por exemplo, o primeiro grande absurdo, que infelizmente contaminou e contamina até hoje, né, o cristianismo, foi que o homem ele foi criado, o criador, o ente criador do homem, ele foi criado por um ser que, na realidade, era conhecido como a mãe da vida. Então, a mãe da vida era o ser maior
e ele criou todas as coisas a partir deste ser, chamado Mãe da Vida. Dentre as criações, ele criou a Mãe da Vida. Então, ela vai e cria o chefe do reino de luz e o chefe do reino das trevas. E desta criação também nasce o homem, que é apegado, tem coisas do reino da luz, que é o reino do espírito, e o reino das trevas. Então, vamos lá. O que o maniqueísmo começou a ensinar dentro do cristianismo? Que existia uma emanação superior, chamada Mãe de Todos, ou Mãe da Vida, e que essa criou uma emanação poderosa, chamada emanação de luz, que era o bem, e essa mesma emanação criou uma emanação que caracterizava o mal, que era a emanação, era o rei das trevas. E o homem surge do resultado de uma combinação de emanações vindo do reino de luz e do reino das trevas. Então, meus amados, percebe então, olha só a confusão que estava acontecendo dentro do cristianismo ali já por volta do ano 16 de nossa era, né? Então, essa salvação e a questão, como é que o homem se livrava, como é que o homem se salvava? Qual era o processo salvífico do maniqueísmo? O homem ele tinha que, através de sucessivos conhecimentos e sacrifícios, né, principalmente a prática do ascetismo, né, ele iria se libertando da matéria e entrando, então, na realidade espiritual, ele ia saindo do reino das trevas e ia entrando no reino da luz, não através de conhecimento somente, mas através de práticas religiosas e de práticas principalmente ascéticas, ou seja, através de, vamos dizer assim, de, de práticas rituais, ele ia saindo da condição de trevas e indo para a luz, para alcançar a luz, que é a luz máxima, eles diziam que era Jesus Cristo, né? Interessante, né, irmão? Mas, pastor, que absurdo. Como é que pode, né? Meus irmãos, mas isso surgiu. O maniqueísmo ele foi muito forte. Inclusive, Santo Agostinho, que é um dos grandes filósofos, né, do cristianismo, foi maniqueísta por 12 anos. Olha só, Agostinho, na sua procura pela verdade aí, ele foi maniqueísta durante 12 anos. Olha como é que pode o cara acreditar num negócio desse, né? Mas, infelizmente, as pessoas acreditam, meus irmãos, né? E qual foi o legado negativo? Qual foi o legado negativo para a igreja? O maniqueísmo, ele surge com essa prática, mas, pastor, como é que se processava isso? Então, no maniqueísmo, nessa confusão aí, existiam duas classes. Era a classe dos entendidos, ou a classe dos superiores, ou a classe daqueles que tinham o conhecimento da classe, e existia uma outra classe, que era uma classe pequena, vamos dizer que seria a classe aí da elite sacerdotal desse grupo, né? E existia o restante, que eram as pessoas não iniciadas, ou seja, somente quem era iniciado naquela classe, naquela elite espiritual, é que eram os líderes dessa religião. Todo o restante era não iniciado, né? E esse dualismo, essa hierarquia de conhecimento, ou essa hierarquia, vamos dizer assim, de espiritualidade, o maniqueísmo, ele foi o responsável por introduzir esta ideia dentro do cristianismo, onde nós temos uma classe sacerdotal, e quem não é sacerdote, surge aí, no maniqueísmo, essa disposição entre a classe sacerdotal e o leigo, né? Se você vê hoje
Tem muita igreja evangélica, inclusive, que diz, não, nós temos os pastores, os presbíteros e nós temos o rei. Né? Então, tem uma diferença espiritual, né? Entre a classe, né, sacerdotal e a classe leiga, né? Mas isso não foi criado pela Bíblia. É importante a gente entender isso. Isso não é bíblico. Isso surge dentro da história, né, através dessas ideias que vão contaminando a igreja. A igreja, então, ela foi contaminada pelo maniqueísmo, né, que ajudou, né, a surgir o conceito dentro da igreja de uma classe sacerdotal independente do resto dos crentes. Hoje, nós vemos pastores dizendo, se intitulando sacerdotes, né? Eu sou sacerdote, você é crente, você obedece a mim. Não é assim que muito pastor fala? Por quê? Porque o pastor ou aquela classe sacerdotal acaba tomando para si prerrogativas que não são dele. A obediência do crente não é a uma classe sacerdotal. A obediência do crente é a Jesus, através da observância daquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém, querido? Então, dentro do verdadeiro cristianismo, vou falar isso aqui, vou arrumar um monte de inimigo, mas dentro do verdadeiro cristianismo não existe classe especial. Não existe classe com uma unção superior. Não existe classe com uma revelação superior. Não existe uma classe com um conhecimento, com um relacionamento superior com Deus. Isto é mentira maniqueísta, né? Que ainda hoje existe na igreja. Por que a gente está estudando essas coisas? Perceba que o maniqueísmo surgiu quando que eu falei para vocês? 216 a 276 depois de Cristo, logo depois ali, no terceiro século, né? Passou o segundo, né? Que é do 100 a 200, ali no comecinho do terceiro século, ainda no iniciozinho da igreja, né? O maniqueísmo já trouxe essa ideia, juntamente, lógico, com o gnosticismo. Então, meus irmãos, veja como é importante nós estudarmos, como percebermos que nada mudou, as coisas não mudam, as coisas são reeditadas. Aí, irmão, mas não vai parar por aí, não. Além do maniqueísmo, surge também o neoplatonismo. O neoplatonismo foi um movimento onde ele exaltava muito o misticismo, né? Ele exaltava muito o misticismo. Então, o neoplatonismo, que foi uma outra ideia que surgiu, ele surgiu, então, e ele trouxe o conceito de misticismo para dentro da igreja. Misticismo epistemológico, que é um tipo de misticismo. Que misticismo epistemológico é esse? Que a revelação, que as revelações divinas, elas são dadas imediatamente para as pessoas, né? Particularmente para determinadas pessoas, e que até a Bíblia tem que se subordinar, a Bíblia tem que se subordinar a esta suposta revelação. Olha só. Então, esse é um misticismo epistemológico. O que é o misticismo epistemológico? Ele é caracterizado como: olha, eu tive uma revelação. Que revelação? Foi uma revelação nova, né? Revelação de existe uma maldição especial. Eu estava falando com Deus e eu recebi uma revelação de que existe uma maldição especial. Que maldição é essa, pastor? Uma maldição de nome próprio, né? Então, se o seu nome é Apolo, por exemplo, Apolo no grego significa o quê? Apolo é transliterado para o português, mas seria Apollyon no grego, que significa destruidor.
Olha, então se o seu nome é Apolo, você está sobre uma maldição, porque o seu nome traz essa maldição para a sua vida. Pastor, que absurdo. É absurdo? É absurdo. Existe um livro, meus irmãos, muito famoso, né, de um pastor brasileiro muito famoso, que vende aí a água, é lido, é um best-seller, e ele diz exatamente, ele ensina exatamente isso. Eu não vou falar, porque ele é muito conhecido esse livro, mas ele ensina exatamente esse tipo de coisa. Isso é o quê? Influência do neoplatonismo lá atrás, dos 4 primeiros séculos da nossa época. O cara ensina um absurdo desse. Mas por quê? Não, pastor, mas onde é que está isso na Bíblia? Você não vai ver em lugar nenhum da Bíblia. Você não vai ver isso em lugar nenhum da Bíblia. E se você estudar a Bíblia, você vai ver que, se for usar o pensamento desse pastor, olha só como é que é o negócio. Se for usar o pensamento desse pastor, até Deus, então, trouxe maldição para as pessoas. Eu vou dar um exemplo. O nome Saulo, né? Saulo significa o quê? Aquele que é desejado. Saulo, desejado, querido. Isso que significa o nome Saulo. Deus muda o nome de Saulo para Paulo. O que significa Paulo? Pequeno. Ai, o seu nome significa pequeno? Paulo, pequeno. Olha, isso é maldição, vai trazer escassez para a sua vida e tal. Gente, pelo amor de Deus, não é doutrina bíblica isso. Mas isso surge por causa de quê? Pela ideia de que muitos líderes hoje, né, falam assim: olha, nós temos uma revelação, foi dada uma revelação para o líder de determinada igreja, e essa revelação ela precisa ser seguida. Esse ensino, essa doutrina precisa ser seguida. Mas espera aí, não é uma doutrina que é encontrada na Bíblia. Ah, não, mas foi dada para aquele camarada. Isso é o quê? Cristianismo? Não, o nome disso é neoplatonismo, caracterizado no misticismo epistemológico. Mas eu duvido que você vai ver isso aí em outro debate cristão aqui assim. Mas vamos lá. Né? Então, é, nós temos esse tipo de coisa trazida aí pelo neoplatonismo. Além disso, nós temos o misticismo metafísico, que também é platônico, e ele diz o seguinte, né, que o homem ele é resultado de uma emanação superior. Existe um ser superior que cria o homem, né? Então, o homem ele não tem uma personalidade própria, ele é emanado desse ser superior. E o destino desse homem, após a morte, ele perde sua, sua personalidade, ele perde sua individualidade e ele é reabsorvido por este ser superior. Como ele é emanação desse ser superior, ele é absorvido por esse ser superior novamente, né? E isso aí caracteriza o misticismo metafísico. Gente, isso aí é doutrina pregada, por exemplo, por muitos grupos que acreditam, muitos grupos reencarnacionistas, né? Que acreditam que através de reencarnações sucessivas, as pessoas vão reencarnando sucessivamente até alcançar um estágio, né, de pureza tal que eles vão ser reabsorvidos pela chamada grande alma cósmica, e esse processo algumas religiões chamam de nirvana. Então, gente, puxa, não, nirvana é agora, não. Nirvana é misticismo, é metafísico do
neoplatonismo, movimento do 4º século de nossa era. Não tem nada de novo. Amém? Vamos continuar? Então, o neoplatonismo ele surge ali por volta do ano 205 a 270, mas ele tem ali, ele é produzido através de literatura entre o ano 233 a 304 de nossa era, né? E eles dizem exatamente isso, né? O neoplatônico ele fala que eles vieram de um ser absoluto e que após a morte nós perdemos essa nossa individualidade e somos reabsorvidos, porque nós não somos, na realidade nós não somos um ser separado daquele que é a grande alma cósmica, nós somos uma emanação dela, então fatalmente nós retornaremos para ela, né? E esse tipo de pensamento ele influencia e influenciou durante muito tempo a igreja, influencia até hoje muitos grupos, né, que misturam, mas tenha noção de que o pensamento neoplatônico ele é a mistura, né, do cristianismo com a filosofia grega. Então, a filosofia grega, na tentativa de explicar uma teodiceia, o que é teodiceia, pastor? Na tentativa de explicar a origem do bem e a origem do mal, e a convivência, né, dentro da história desses dois entes, eles então conceberam esta ideia, mas esta ideia ela não é bíblica, esta ideia não vem da Bíblia, ela vem da filosofia, principalmente a filosofia helênica, a filosofia grega, tá ok? Então, conhecer a Deus, o que é conhecer a Deus? É essa sucessiva, viver nesses sucessivos êxtases. Naquela época, a pessoa tinha êxtases, assim, eles ficavam ali naquela meditação, né? Os neoplatônicos, naquela meditação, e eles entravam no estado de êxtase, o objetivo era esse, entrar em estado de sucessivos êxtases. Por quê? Porque eles acreditavam que, através da busca desses êxtases, eles alcançariam, então, uma condição espiritual tal que eles teriam condições de ser reabsorvidos aí pelo ser absoluto, né? A relação, no neoplatonismo, a relação do homem com o ser absoluto é uma relação impessoal, tá? Ou seja, o ser absoluto não é uma pessoa, não se relaciona pessoalmente, né? É somente uma substância para a qual você vai retornar, ok? Então é importante a gente entender isso, tá, gente? Infelizmente, muitos ainda vivem com isso, e esse tipo de pensamento, causado aí pelo neoplatonismo, influenciou muitos grupos religiosos, influenciou, inclusive, muitos grupos que existem hoje, né? Principalmente os grupos reencarcionistas, né? Reencarcionistas. Outro erro, né, que eu quero compartilhar com vocês aqui é o montanismo. Quem foi o montanismo, pastor? Foi um movimento que surgiu por volta do ano 155 de nossa era aí, e quem foi o grande patrocinador desse movimento foi um homem chamado Montano, né? Então, Montano, ele ali por volta do ano 155 na Frígia, ele estava muito incomodado com o formalismo da igreja. Vamos lá. Qual o ano que eu estou falando? Ano 155. 55 anos depois, praticamente, da morte dos apóstolos. As pessoas já estavam incomodadas com o quê? Com o formalismo da igreja. A igreja estava se tornando um grupo extremamente formal, extremamente hierárquico, extremamente litúrgico,
extremamente, como é que eu vou dizer, normativo. Então, veja que já no ano 155, toda aquela formalidade que hoje nós vemos em muitos grupos religiosos, né? aquele, aquele cerimonialismo todo, já estava tendo na, ali na igreja pós-primitiva, né? Na igreja que entrou ali na era patrística e já estava ainda ali já para ela conciliar primeiro concílio 325, concílio de Nicéia. Então, meus irmãos, montando então preocupado com, com essa questão do formalismo da igreja, da dependência da igreja com a liderança humana, ou seja, quem estava comandando a igreja não era o Espírito Santo em si, homens, né? Os bispos, né? Arcebispos, bispos diocesanos, bispos monárquicos, né? Estava começando a surgir toda essa estrutura, isso começou a incomodar. Mas Montano, ao invés de ir para a fonte, qual é a fonte, meus irmãos? A Bíblia. Ao invés de ir para a fonte, ele, em seus delírios, ele inventou, né, uma ele concebeu aí uma teologia totalmente errada e nós vamos ver agora. Então, para combater esse formalismo, o que é que Montano fez? Ele começou a dar ênfase total ao quê? A Espírito Santo e a segunda vinda de Cristo. Então, a teologia dele, né, ou a visão de igreja que ele tinha, só se fundamentava ou dava muita ênfase ao Espírito Santo e segunda vinda de Cristo, né? E, infelizmente, a gente sabe que se você não dá ênfase a tudo aquilo que a Bíblia fala e somente a parte daquilo que a Bíblia fala, fatalmente você vai cometer erros de interpretação. Então, Montano começou a ter uma interpretação muito particular da Bíblia, ao ponto dele dizer que ele cria que o reino celestial de Cristo, né, ou seja, que Cristo iria instaurar um reino celestial na cidade de Pelusa, na Frígia, e que ele, Montano, teria um papel de proeminência. Ou seja, então, olha só, Montano, na cabeça de Montano ali, ele cria uma teologia onde Jesus Cristo ia fazer um reino celestial na cidade de Pelusa, na Frígia. E ele, logicamente, aí vem, né? E ele é que teria ali um papel de, de, de proeminência, né? Nessa nova era. Pastor, mas tudo bem, pastor. Mas tem gente que acredita nisso? Gente, a gente está vivendo isso hoje. Né? A gente está vivendo isso hoje. Isso aqui nada mais é o montanismo. Ele é reeditado sempre. Olha, se você vê a história de certos grupos religiosos, tem um grupo religioso que também deu ênfase à segunda vinda de Cristo e a questão do Espírito Santo, né? Mas deu tanta ênfase a isso que marcou ali por volta do final do ano 1880, né? Ali na segunda metade ali de 1800, a partir de 1850, se eu não me engano, eles marcaram a volta de Cristo. A volta de Cristo aconteceu? Não. E aí veio o grande desapontamento, e aí, para justificar que Jesus não veio naquela época, eles criaram uma outra doutrina que não está na Bíblia para justificar aquele primeiro erro, né? A gente vê muito isso aí em várias igrejas. Tem igrejas que tem grupos religiosos que marcaram a volta de Jesus Cristo 14 vezes. Pelo jeito erraram todas, né, irmão? Porque Jesus não voltou, né?
Então, veja que o montanismo, né? O montanismo, ele não é, não é um movimento que só surgiu lá, não tem mais, não. A influência dele, nós vivemos hoje ainda. Pessoas que têm uma interpretação particular sobre os eventos do fim. Então, muito cuidado com isso. O Apocalipse, principalmente a escatologia e o Espírito Santo, o relacionamento com o Espírito Santo, a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, e a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, ele precisa ser feito estritamente tendo a Bíblia como fonte para essas coisas. Porque se você colocar outra fonte, fatalmente você vai cometer erros, né? Como montando aqui com o Meteu, né? Então, os montanistas eles tiveram grande influência. Tertuliano, um dos maiores pais da igreja, atendeu aos apelos do grupo e tornou-se montanista. Olha só. E Tertuliano é utilizado, muito daquilo que Tertuliano escreveu é utilizado, né, para a formulação de doutrinas de igrejas de hoje. E a gente vai falar sobre isso mais tarde, nos vídeos à frente. Então, perceba, amados, onde nós estamos chegando. Né? Muita doutrina que hoje tem dentro da igreja surgiu a partir de quê? Surgiu do, dessa, desse grupo, né? Desse grupo que teve a interpretação errada sobre o Espírito Santo e sobre a escatologia. Então, muito cuidado, meus irmãos, nós precisamos estudar os temas bíblicos com muita parcimônia, levando em consideração principalmente a fonte, que é a palavra de Deus. Ok? Outro grupo que surgiu foi o monarquianismo. Monarquianismo, guarde esse nome aí, monarquianismo. Né? Então, os monarquistas, ou os monarquianos, erraram por causa de seu zelo excessivo em destacar a unidade de Deus. Então, qual era o grande problema dos monarquianistas, né? Ou dos monarquianos? Qual era o grande problema deles? A pessoa de Jesus. Relacionar Jesus com Deus. Então, existia um monarquismo, né, chamado monarquismo, acabou se dividindo em dois grandes grupos. Né? O primeiro grupo era um grupo que não considerava Jesus Cristo como Deus. Jesus Cristo como profeta, Jesus Cristo foi um ente muito importante, né? E ele se tornou divino através da observância, né, ali do Logos de Deus. Então, eles não consideravam Jesus Cristo como Deus, né? Ou eles desconsideravam, então, a divindade de Cristo. Então, meus irmãos, isso é um problema antigo, né? Os monarquianos, né? Ou monarquistas, eles acabaram colocando aí os monarquianos, né? Eles acabaram aí introduzindo a ideia que mais tarde, hoje, equivaleu ao unitarianismo, ou os unitarianos. O que é unitariano? Igreja unitariana. Até a igreja unitariana hoje, até hoje tem igreja unitariana, que não acredita na divindade de Cristo. Ok? E esse grupo surgiu aí com Paulo de Samósata, né, que acumulava as funções de bispo de Antioquia, de importante autoridade política do governo de Zenóbia, da rainha Palmira. Então, esse camarada, ele introduziu esse pensamento dentro da igreja. Né? E aí nós vemos aí esse pensamento até hoje.
Veja que qual é o grande tema aí? A pessoa de Jesus Cristo, né? Unitarianismo. E existia um outro tipo de monarquianismo, que é o chamado monarquianismo modalista. Guarde isso, tá, crente? Monarquianismo modalista, né? Foi introduzido por um homem chamado Sabélio. E esse movimento também ficou conhecido como sabelianismo, em homenagem aí ao seu fundador, por volta do ano 200 ali surge então. Então ele ensinava, o que é que ele ensinava? Ele ensinava que não existia pessoas, pai, filho, pessoa do pai, a pessoa do filho e a pessoa do Espírito Santo, que é o que a Bíblia ensina. Três pessoas que formam um único Deus, né? O Deus único em três pessoas. É isso que a Bíblia ensina, que é o trinitarianismo, né? Ou a Santíssima Trindade. É isso que a Bíblia ensina. O que que Sabélio ensinava? Sabélio ensinava que não. Eram modos de manifestação. Então, Deus, ele se manifestou como Deus Pai no Velho Testamento. Durante o ministério de Cristo, ele se manifestou como Deus Filho. E agora, na igreja, ele se manifesta como Espírito Santo. Então, é um Deus único que se manifesta de três formas diferentes. Esse é o sabelianismo. Ele só não consegue explicar que Jesus orava para quem, então? Se ele aqui é Deus, então ele orava para ele mesmo. Jesus era uma espécie de esquizofrênico, então ele orava para ele mesmo, né? Então eles não conseguem explicar isso, né? Então o sabelianismo ele também ele também errou nessa forma. Por quê? Porque ele coloca Deus somente em modos de manifestação e não em três pessoas separadas, como na Santíssima Trindade. Essa doutrina negava uma personalidade separada para Cristo, né? E ela foi revivida pelo pentecostalismo da nova visão ou somente Jesus, que são igrejas existentes hoje que pregam essa mesma coisa. Tá ok, meu filho? Então, perceba que é, esses movimentos eles começaram a trazer problemas para a igreja. Por isso que eu pedi para você abrir nesses três textos. Vamos ler esses três textos aqui? Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Olha aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Em quem? Em Cristo. Nele quem? Cristo. Temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas,
na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Então, aqui, meus amados, Paulo fala aqui do verso 3 ao verso 14, ele fala da obra de Cristo, do propósito daquilo que Cristo fez. Então, Cristo, ele, através do seu sacrifício, ele cumpriu a justiça de Deus e ele tornou a graça acessível a todos os homens. Então, Deus, lá na antiguidade, Gênesis capítulo 3, verso 15, que é o chamado proto-evangelho. Então, anote aí isso aí, crente. Gênesis capítulo 3, verso 15, é chamado de proto-evangelho. Próton, primeiro, evangelho, primeiro evangelho. Ou seja, a primeira menção daquilo que Jesus Cristo iria fazer por nós. Então, desde a antiguidade, Deus nos predestinou para a salvação, mas em Cristo. Ele não escolheu. A predestinação de Deus não é escolha unilateral. A predestinação de Deus é a disposição a todos os homens da graça. Agora, o homem precisa escolher a graça para ser salvo por aquilo que Deus predestinou. Deus não predestinou aqueles que iriam ser salvos. Deus predestinou o plano para a salvação de todos. É diferente. Vou repetir. Deus não predestinou aqueles que vão ser salvos, mas Deus predestinou o plano para a salvação de todos. E o plano para a salvação de todos é em Cristo. E por que é em Cristo? Você vê aqui que o sacrifício de Cristo, o derramar de Cristo na cruz, foi a chave para que nós pudéssemos hoje ter acesso a esta graça. Agora, como é que a gente tem acesso à graça? Aí ele continua falando. Se você ver em Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10, né, que é o mesmo que é a mesma carta, ele vai falar. Pela graça, pois vocês são salvos pela graça. Verso 8 do capítulo 2. Pois vocês são salvos pela... Vou repetir. Ó. Pois vocês são salvos pela graça. Agora existe um meio. Fé. E a fé envolve volição. A fé envolve vontade. A fé envolve o teu querer. Então você precisa ter fé em Cristo para que a graça possa salvar você. Por todas as razões apresentadas aonde? Em Efésios capítulo 1, verso 3 ao verso 14. Vamos continuar. Efésios, o próximo texto que eu falei foi Colossenses, não foi? Colossenses capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 15. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15. Ele quem? Ele, Jesus Cristo,
é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas, desculpa, todas as coisas foram criadas por meio e para ele. Ou seja, foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Que plenitude é essa? A plenitude da divindade. E por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que, vou repetir, aí a Bíblia só falta desenhar, meu irmão. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então perceba, amados, que Paulo aqui ele vai colocar Jesus como a imagem do Deus invisível, a manifestação do Deus invisível. Ele vai dizer que Jesus, em Cristo Jesus, habita toda a plenitude da divindade. Que Jesus, por meio de Jesus, para Jesus, todas as coisas foram criadas, ou seja, ele coloca Jesus como o Deus criador, né? E ele coloca Jesus como Deus salvador, aquele que vem à terra e estabelece a paz por meio de seu sangue derramado na cruz. E ainda diz assim, olha, essa salvação é de vocês desde que, ó a abolição aí, desde que você exerça vontade de permanecer nessa salvação. Então, meus amados, por que eu estou insistindo nisso? Por que eu estou recordando isso com vocês aqui? E eu estou lendo esses textos, porque esses textos aqui, eu não estou nem explicando tanto o texto. Se você olhar bem, eu podia ir versículo por versículo, mas eu não vejo necessidade, porque é um texto tão didático, não é mesmo? É um texto tão didático, é um texto tão que não tem necessidade de explicar tanta coisa. Mas, para a gente jogar uma pá de cal nesse assunto, né? Para a gente fechar com chave de ouro, vamos dizer assim, abre lá em Hebreus. Vamos lá, capítulo 1 de Hebreus. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas.
ao Antigo Testamento aí. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Gente, olha só, isso que é importante. Mas nos últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Se você olhar lá em Gênesis, no relato de Gênesis, capítulo 1, né? Deus fala, né? Haja luz e houve luz. Haja separação entre luz e trevas e outra separação entre luz e trevas. Haja firmamento, houve firmamento. Haja. Jesus usava a palavra, o verbo. E aí, meu amado, dá uma parada aí e vai lá para João. Vai lá para João, para você entender do que o autor de Hebreus está falando. Oh, Jesus, coisa maravilhosa a tua palavra. Por meio. O que está escrito aqui em Hebreus? Por meio, né, de quem foi isso? A quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Mas como é que foi isso? Por meio de quem fez o universo? Vai lá, vai lá. João capítulo 1, tudo capítulo 1. Perceba que tem os escritores da Bíblia, já no primeiro capítulo, eles querem falar quem é Jesus. No princípio, era o Verbo, o Logos, a palavra. Ele, o Logos, o Verbo, a palavra, estava com Deus e era Deus. Por que está escrito lá? Por que Deus, lá no Velho Testamento, ele fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o único Deus. Deus, então, não sabe conjugar verbo? Façamos. Façamos é o quê? Primeira pessoa do plural. Façamos o homem. Isso está no original hebraico, tá? Não adianta, mas no original. Pode ir no original lá que o verbo está na primeira pessoa do plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então ele não podia estar falando com anjos, porque os anjos têm uma imagem, uma semelhança. Deus tem outra imagem. São seres diferentes. Aliás, somente Deus é acima de tudo isso aí. Então Deus, quando ele fala façamos, meu irmão, ele está falando exatamente isso aqui. Olha só. No princípio era aquele que é a palavra. No princípio era aquele que é o verbo, o Logos. Ele estava com Deus. E ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ele quem? Ele quem? Ele quem? Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha o que está escrito em Deus. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Vamos lá, olha o verso 10. Aquele
que é o Verbo, aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, ou seja, o mesmo verbo, a mesma palavra, o mesmo Logos, que no princípio estava com Deus e que era o próprio Deus, aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era o seu e os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Gente, eu pergunto, quem é esse Logos? Jesus Cristo, gente. Vou continuar lá em Hebreus, capítulo 1. O Filho, o verso 3 de Hebreus, capítulo 1. O Filho, ou seja, Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Lá em Colossenses, aprove Deus que habitasse nele toda a plenitude da divindade. Por quê? Porque Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Gente, só falta desenhar. Vamos continuar? Tem coragem? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz de seus anjos ventos e de seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, ele diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás para sempre. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Os anjos são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Amado, olha só que coisa tremenda. Um versículo que eu amo é esse aqui, ó. Ama, verso 9. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te escolheu entre. O que significa isso aqui? Por isso Jesus, Deus, escolheu-te dentre os seus companheiros unidos com óleo de alegria. Ou seja, gente, e isso que eu estou lendo está em Salmos 45, versos 6 e 7. Salmos 102, versos 25 e 27. E Salmos 110, verso 1. Perceba que isso que está escrito em Hebreus está em Salmo. Desde o Velho Testamento, Jesus é Deus. E aí vem a rapaziada aqui,
os monarquistas, né, o monarquianismo, né? Monarquista não, monarquista é aquele que luta pela monarquia. O monarquianismo, né, seja o modalista, seja o tradicional, né, eles negam a divindade. Como é que nós podemos negar a divindade de Cristo se a Bíblia declara que Jesus é Deus? Bem, bem, querido. Oh, coisa maravilhosa. Por fim, meus amados, a igreja ainda viveu. Então percebam, vamos lá. Monarquianismo. O que o monarquianismo gerou na igreja? Gerou o pensamento hoje, muito difundido, de que hoje, hein? Mas isso surgiu quando? Onde é que surgiu o monarquianismo aí que eu falei com vocês? Por volta do ano 200, ou até antes. O ano 200 de nossa era, surge um grupo dizendo que Jesus não é Deus, que Jesus ou é um Deus menor, e tem grupo que diz isso até hoje. Então perceba que esse tipo de coisa, meus irmãos, a igreja ainda não. Mas por quê, meus irmãos? Porque, mas, pastor, como é que pode? No ano 200 de nossa era, esse negócio do monarquianismo, isso já tinha que ter acabado há muito tempo. Eu concordo contigo, mas sabe qual é o problema? Uma palavrinha de duas letras, começa com F, termina com E e tem um acentozinho aí no E. Fé. Sabe qual é o problema? A gente quer explicar aquilo que para nós é inexplicável. Não tenta explicar o sobrenatural. O sobrenatural não se explica, se crê. Vou repetir. Sobrenatural não se explica, se crê. Jesus Cristo morreu, foi sepultado. A razão vai dizer o quê? A razão vai dizer o quê, crente? A razão vai dizer que o processo, ok? Que o processo de decomposição vai começar, produção de gases, elementos químicos do corpo vão reagir e vão se transformar. O que é uma reação química? Produtos e reagentes vão causar um resultado, né? Processos irreversíveis da química vão começar a acontecer e eles são quimicamente, racionalmente irreversíveis. Só que aí você lê a Bíblia. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Mas como é que ele ressuscitou? Se o processo é irreversível. Pois é. Não tenta entender, não. É crer. Isso no Novo Testamento. Ainda tem. Eu poderia falar até de Lázaro. Já estava até fedendo. Se estava fedendo é porque o processo químico já estava adiantado. Lázaro, vem para fora. Você crê nisso? Aí o cara fala, amém na igreja, crê nada. Porque aí depois eu fico bobo. Quem é unitariano, né? Quem não acredita na divindade de Cristo, acreditar na ressurreição de Lázaro. Eu fico bobo. Por que Lázaro ressuscitou? Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus é Deus. Só Jesus pode contrariar as leis da física, porque Jesus está além da física. Só Jesus pode contrariar as leis da química. Por quê? Porque Jesus está além da química. Lavoisier, no princípio de Lavoisier, está dito lá: na natureza, nada se perde
Nada se cria, tudo se transforma. Isso é um princípio herético, errado, segundo a Bíblia. Porque, segundo a Bíblia, vamos lá, segundo a Bíblia. Não sou eu, não, para você não ficar aí falando que é o pastor Renato depois está falando as coisas. Como é que Lavoisier vai explicar Hebreus capítulo 11, versos 1, 2 e 3? Lavoisier fala assim: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não é isso? Como é que Lavoisier, como é que os químicos vão explicar Hebreus capítulo 11, versos 1, 2 e 3? Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo, eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. O universo foi formado pela palavra de Deus, pelo Logos de Deus. Foi formado por Jesus Cristo. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Como é que Lavoisier explica o negócio dele? Lavoisier não vai aceitar nunca, sabe por quê? Porque isso só se explica pela fé. Você tem que crer. Como é que alguém que é engolido por um peixe já começa aí, mas vai lá, não. Uma baleia tem condição de engolir um homem. Mas como é que um homem que foi engolido por uma baleia fica 3 dias no ventre deste peixe? O primeiro submarinista, né, da história, vivo, respirando, orando a Deus e é cuspido 3 dias depois, vivo, inteiro, em plena saúde. Os sucos gástricos do peixe não, não, não afetaram a pele, não afetaram suas funções cognitivas, não afetaram seu psicológico. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode 3 pessoas que desafiaram o rei, e o rei falou assim: potencializa a fornalha 7 vezes, ao ponto dos soldados que foram levar aqueles 3 homens, jogaram os 3 homens numa fornalha de fogo ardente. O soldado que foi levar o cara lá morreu. Ele não entrou na fornalha. Ele chegou perto da fornalha. Os soldados que foram levar ele lá morreram. E passou um tempo, o rei falou, o rei abriu a portinhola da fornalha lá, olhou e perguntou: não foram 3 que nós jogamos na fornalha? Eis que eu vejo 4 homens e o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Tira eles da fornalha, a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça os caras tinham. Como é que pode um negócio desse? Meu? Aí você acredita nisso, mas não acredita que Jesus é Deus. Sabe por quê? Porque você está contaminado com coisas que surgiram no ano 200. E sabe por que as pessoas se contaminam com essas coisas? Porque não voltam para a fonte. A fonte é a Bíblia, né? Creia na Bíblia, somente na Bíblia. Mas, pastor, isso é impossível de explicar. Concordo plenamente contigo, mas quem diz que a Bíblia se preocupa em explicar alguma coisa para você? A Bíblia quer que você creia. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Desde o primeiro versículo da Bíblia, a Bíblia nunca se preocupou em provar nada para você. A Bíblia declara a existência de um Deus criador. Creia você ou não. Agora,
Basta você crer. Amados, todos esses movimentos aqui que nós estamos estudando, eu pergunto para você, existem hoje? Não existem hoje? Tudo isso que a gente está vendo aqui não existe hoje? Existe. Platonismo existe hoje. Esse monarquianismo existe hoje. Gnosticismo existe hoje. Um certo tipo de ebonismo existe hoje. Mas como, pastor? Isso aí já tinha que ter acabado. Eu concordo com você, isso aí já tinha que ter acabado há muito tempo. Mas sabe o que acontece, meus amados? As pessoas não querem se submeter à palavra de Deus. Perceba que eu estou colocando para vocês aqui, historicamente falando, né? Coisas que aconteceram há muito tempo atrás e que, infelizmente, nós ficamos reeditando isso. Nessa manhã, você possa entender uma coisa. A Bíblia diz, não há nada de novo debaixo do sol. A Bíblia fala isso. Não há nada de novo debaixo do sol. Sabe por que não há nada de novo debaixo do sol? Todos esses movimentos que eu estou estudando com você aqui, eles estão presentes nas igrejas hoje, com outro nome, mas estão presentes na igreja. Amados, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Saia do legalismo. Para de acreditar. Para de tentar explicar as coisas. E creia naquilo que a palavra de Deus fala para você. Se a palavra de Deus diz que é assim, então é assim, meu irmão. Não, mas eu não posso acreditar nisso, pastor. Ok, se você não pode acreditar, tudo bem. Mas se você tentar explicar, vai ficar pior. Aí surgem esses movimentos que nós. Poxa, mas isso aí já existiu? Oh, a gente vai estudar ainda, mais para frente, um grupo, um movimento chamado arianismo, que é a mesma coisa que esse movimento chamado monarquianismo, que é a mesma coisa, que negava a divindade de Deus. Então, que nesta manhã, nós vamos ficar por aqui, em virtude da premissa do tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas que você possa ser abençoado por Deus. Volta para a Bíblia. A Bíblia ela é maravilhosa. Se você começar a crer na palavra de Deus, aí sim, se você começar a se submeter à palavra de Deus, o Espírito Santo vai falar com você, e aí aquilo que a Bíblia, né, vai falar com você, o Espírito Santo vai testificar em seu coração e vai gerar fé e convicção e certeza em seu coração. Mas você precisa crer. Deus possa te abençoar nesta manhã. Você aí na comunidade evangélica Geração da Conquista também possa ser abençoado, né? Aqueles que me ouvem e veem pessoalmente, né? Ao vivo agora, nessa aula. Também que você seja abençoado, meu irmão que está aqui comigo, a pastora Silvana que está aqui comigo, aqui onde está sendo gravado esse vídeo, que todos nós possamos ser abençoados. Mas, meus irmãos, para sermos plenamente abençoados, precisamos ter fé. Deus possa te abençoar, Deus possa tocar em seu coração. Você do YouTube, preste atenção, querido. Tenha fé. A fé é que vai te salvar. A graça só é possível a você por meio da fé. Não foi isso que a gente leu? Não sou eu que estou falando. É a Bíblia que está falando. A graça só é possível a mim e você através da fé. Deus te abençoe. Né? Nós vamos, não sei onde vai aparecer aqui, mas vai aparecer aqui o QR Code, vai aparecer aqui o Pix. Se você quiser contribuir com esta obra, qualquer quantia, que Deus possa te abençoar.
Nós estaremos orando agora pela comunidade evangélica Geração da Conquista em Manaus. Nós estaremos orando por você que está assistindo ao vivo. Nós estaremos orando por aqueles que estão aqui comigo, aqui onde está sendo gravado este vídeo. Você possa ser abençoado em nome de Jesus. Pai, entramos em Tua presença, Senhor, e nós queremos agradecer pela Tua palavra, agradecer pela grandeza, ó Pai, das Tuas revelações sobre nossas vidas. Pai, que Tu possa abençoar as pessoas que estão ouvindo este vídeo, que Tu possa abençoar as pessoas que vão ver este vídeo, que elas possam entender, ó Pai, que os problemas que hoje nós vemos na igreja, eles sempre existiram. Mas esses problemas surgem motivados por pessoas que se afastam da fonte, e a fonte é a Tua palavra. Senhor, nós oramos então, para que a Tua igreja retorne à fonte, para que a Tua igreja retorne para a Tua palavra. Pai, nós abençoamos agora todos aqueles lá na comunidade evangélica Geração da Conquista, todos os dízimos e ofertas que serão depositados lá na comunidade evangélica Geração da Conquista pessoalmente. Nós abençoamos também aqueles que, pela via do YouTube, vão contribuir para esta obra. Obrigado, Senhor. Que possa abençoar a vida deles, possa guardá-los, possa, ó Pai, cobri-los de bênçãos, mas que Tu possa fazer, ó Pai, o principal milagre na vida deles, que é o toque do Teu Santo Espírito, que é a salvação vinda pela fé, vinda pela graça através da fé. Senhor, muito obrigado. Nós possamos continuar sendo abençoados por Ti. Tenhamos um domingo abençoado e um resto de semana abençoado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.